Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de agosto de 2015, é uma terça-feira. O verbete é de número 3.476, ele tem 6 páginas, 47 elogias e 17 máximos. O tema, Código Pessoal de Generosidade, e foi elaborado segundo a especialidade para Direitologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Marlene Roque. Marlene Contígio Roque, ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho, brasileira, natural de Arcos, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2009 e tenepsista desde abril de 2009. O Código Pessoal de Generosidade é a compilação sistêmica de preceitos, prescrições, ditames, normas, princípios, regulamentos e para-leis embasadas na interassistência a partir da doação, abnegação, gratidão, perdão, prestimosidade, cosmoeticidade e bondade, da consim homem ou mulher, lúcida quanto à paradireitologia, interessada em aplicar prioritariamente a benignidade nas interrelações grupo-kármicas, objetivando a policarmalidade. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da generosidade, o holopensene grupal da solidariedade teática, os benigno-pensenes, a benigno-pensenidade, o holopensene da interassistencialidade paradireitológica. Na fatologia, o compilamento evolutivo de ações teáticas na convivialidade diuturna, a regulamentação das condutas interassistenciais, a alta abnegação cosmoética através da doação, a descentralização do ego, a satisfação benévola, a eliminação de pendências intrafísicas e interdimensionais, a revogação do determinismo, a exoneração da interprisão, o ato de apagar os vestígios do passado, o ato de relevar as ofensas, o ato evoluído de jamais cortar relações com qualquer pessoa, o ato de jamais fechar as portas, a autorrenúncia cosmoética, a generosidade sendo perdão completo, a autodisponibilidade interassistencial, a máxima intentio reta, a retribuição dos aportes, o ato de abrir mão de direitos em favor do assistido, o bem-estar pessoal, oriundo do bem-estar alheio, a acabativa interassistencial potencializando a evolução grupal, o para-direito. Nós chamamos a atenção que a fatologia tem 23 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só pincelou alguns itens aqui, leu somente alguns, então a gente convida todos para lerem aí a fatologia com maior profundidade. Na parafatologia, nós destacamos a sinalética energética e parapsíquica pessoal aplicada no momento evolutivo exato, a função de pacificador grupal do evoluciólogo, o fortalecimento dos paravínculos, a neutralização dos assediadores com a interassistencialidade, o reconhecimento e o agradecimento perante a assistência dos amparadores extrafísicos, a candidatura à desperticidade, a aplicação máxima da inteligência evolutiva íncita em toda a estrutura dos artigos, parágrafos e alíneas do Código Pessoal de Generosidade. Nós queremos destacar também, na argumentologia, os parágrafos, cláusulas, que sob a égide da paradireitologia, a verbetógrafa enumera 30 exemplos de artigos, parágrafos, incisos ou alíneas do Código Pessoal de Generosidade, abrangendo mais variados tipos de assistência inerente à doação. E esses 30 exemplos, eles estão distribuídos em 8 categorias. Também o parágrafo proexologia, objetivando o completismo proexológico da Consim ressomada, que fez o curso intermissivo, a verbetógrafa também lista 8 cláusulas do Código Pessoal de Generosidade
passíveis, né, de levarem a consciência ressomada com curso intermissivo ao completismo proexológico. Na remissiologia, nós destacamos autoabnegação cosmoética, consim large, lei suprema, magnanimidade, mega doação e pré-perdão assistencial. O Código Pessoal de Generosidade, embasado e constituído com normas multidimensionais de autoabnegação cosmoética e doação, é marco evolutivo do intermissivista paradireitológico. Você já compilou o Estatuto Pessoal de Generosidade? Em face da autoconscienciometrologia, as cláusulas componentes são mais condizentes com o direito ou com a paradireitologia? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Prescrição, benignidade, cosmoeticidade, magnanimidade, interassistencialidade, autodisponibilidade, humanitarismo, autoabnegação, retribuição, teática, mediação, fraternidade, tenepes, ofiex, proex, cláusulas, desperticidade, mega inteligência, holoconviviologia e paradireitologia. Marlene, a gente sempre faz a pergunta clássica, né, para iniciar aí o nosso debate, e a gente vai fazer a mesma pergunta para você, que é o que te levou a decidir fazer esse título, né, de verbete, e se durante a elaboração do verbete caíram fichas, se foi fácil, se foi difícil, ou seja, a gente quer saber os bastidores aí da elaboração do verbete. Boa tarde a todos, colegas tertulianos e teletertulianos. Esse tema não é meu, tá? É uma verpom do professor Valdo Vieira. Nós discutimos numa mini tertúlia ainda lá no Salão Verde, que não é verde, ali no restaurante, no dia 24 de maio de 2012. Perdão. Eu fiz uma pergunta para ele, depois dele contar um caso de um abarroamento no trânsito no Rio de Janeiro, onde ele falou que ele estava correto e ainda assim ele pagou o valor para a pessoa. Então eu perguntei que traço que tinha levado ele, o que ele tinha na sua holobiografia que fazia ele fazer isso com tanta facilidade, sem pensar muito. Ali ele já resolveu o problema. Ele disse que era a generosidade. Aí ele ainda falou assim: você acha que muitos dos meus amigos estão aqui hoje por quê? Porque eu já paguei muita coisa para eles no passado. Então ele ainda brincou, isso lá em maio. Quando chegou em 2013, eu fiz uma pergunta para ele, porque eu já estava escrevendo o verbete, em agosto. Já estava passando pelo Fórum do Paradireito, eu tive umas ideias lá, e eu perguntei para ele, e dessa pergunta, logo em seguida, na mesma semana, no dia 31/8, foi debatido o Círculo Mental Somático com essa temática, Código Pessoal de Generosidade, foi o círculo de número 74. Então, tudo nasceu assim, de uma pergunta que aquilo mexeu comigo. Ele ainda brincou que eu devia escrever sobre o assunto, porque eu tinha, na minha holobiografia, ele ainda brincou, todo cigano devia ter um código pessoal de generosidade. E você foi cigana. Isso ele tacou naquele estilo dele, né, que quando ele queria falar, ele falava de primeira. Então, foi isso. E foi através do Fórum do Paradireito do ano passado que eu acessei as ideias assim, para eu poder escrever e compilar isso para mim, para a minha vivência, no meu dia a dia. As fichas caíram sim. Agora, nos últimos 15 dias, eu viajei e eu passei por várias vivências de ter que abrir mão de algumas coisas. Aliás, nos últimos 15 dias, não, vamos colocar aí uns 40 dias. Eu tive que abrir mão de muita coisa, justamente pensando na teática, nesse código que eu construí para mim. Eu tenho ele já bem íncito assim, na minha interconsciencialidade, porque eu acho que é uma necessidade. A gente não tem como fazer assistência se a gente não tiver uma dose mínima de generosidade. E você, em algum item aqui, você relaciona, né, a generosidade com o pré-perdão, né, com o perdão. Sim, porque foi
A maioria das coisas que eu escrevi, gente, eu até trouxe impresso as anotações que eu tenho do círculo, minha e do Arlindo, o professor Arlindo está aqui. A gente trocava as figurinhas aí na época do círculo, e a maioria do que eu coloquei aqui está embasado com o que foi falado pelo professor Valdo Vieira no círculo e no que eu acessei no Fórum do Paradireito do ano passado. A questão do perdão foi ele mesmo que colocou, que era a primeira coisa da generosidade, é o perdão. Então vamos então agora começar as perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Marlene, Fatologia, página 7, final da primeira linha. Poderia explicar a regulamentação das condutas interassistenciais? Você pode repetir, por favor? Sétima? Página 7, final da primeira linha. Final da primeira. Poderia explicar a regulamentação das condutas interassistenciais? Sim, quando eu falo em regulamentação, gente, eu estou falando aqui de um código pessoal, eu não estou falando de normas direitológicas, eu estou falando aqui de coisas para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, assim, talvez até eu devesse ter colocado autorregulamentação, né? Porque isso é para você vivenciar no seu dia a dia. Você vai fazer um compilamento do que você acha que você já pode, o que você já consegue vivenciar, naqueles mesmos moldes do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética. O Código Pessoal de Generosidade é apenas uma cláusula, entre aspas, do Código Pessoal de Cosmoética. Porque é com você, é você que vai saber o que você já pode regulamentar dentro da sua vivência, o que você já pode abrir mão, o que você já pode ajudar o outro. Eu acho que fica melhor mesmo, como você falou, autorregulamentação, né? Talvez ficasse mais coerente, né? Mas aqui está lá Código Pessoal, então eu achei que não precisasse. Mas aí fica a dica, colega, é autorregulamentação, é intraconsciencialidade. Patologia, página 7, final da sexta linha. Como podemos otimizar a eliminação de pendências intrafísicas e interdimensionais? Olha, eu acho que é através da recomposição. A gente não tem como eliminar as pendências se a gente não recompor, não conviver, não reconciliar. Porque se a gente não conseguir isso fazer nesse primeiro momento, em algum momento da evolução a gente vai ter que fazer. Então, para eliminar pendências, eu não vejo outra forma sem ser se recompondo e perdoando e sendo generoso. Então, Fatologia, página 7, sétima linha. Como podemos realizar a revogação do determinismo passando a nos sentir mais livres? O determinismo, ele é tipicamente considerado incompatível com o livre-arbítrio, né? Então, resumidamente, o determinismo é uma corrente de pensamento que defende a ideia de que as decisões e escolhas humanas não acontecem de acordo com o livre-arbítrio, mas sim através de relações de casualidade. Eu penso que para a gente conquistar o livre-arbítrio ao longo da nossa evolução, é só fazendo as recomposições, as reconciliações e entrando na policarmalidade. É isso que vai nos dar o gabarito de fazer as nossas escolhas pessoais. Então, eu vejo que a gente ainda oscila, mesmo nós que já estamos assim, né, estudando muito tempo, a maioria de nós somos tenepsistas, mas muitas vezes a gente depara com várias condições. Às vezes tem um determinado relacionamento que você percebe que você está ali na interprisão. Tem um outro que você já está totalmente livre, tem um outro que você está na recomposição. Então, eu penso que a gente oscila bastante ainda. Você lembra daquele esquema que o professor Valdo sempre fala, do livre-arbítrio com determinismo? Eu acho sempre bom lembrar, não sei se você... Não, pode ajudar, eu aceito. É assim, ele diz que está relacionado com a cosmoética. Aqui eu estou fazendo uma coisa, abertura e fechamento linear, mas a gente pode imaginar que vai ampliando de acordo com a evolução. Ele diz assim, você está no estado de livre-arbítrio, aí você comete alguma falta cosmoética, aí o livre-arbítrio fecha um pouco. Aí você vai regenerando, código de generosidade, vai melhorando a sua adquire a liberdade de novo. A cosmoética, aí o livre-arbítrio vai abrindo. E aí isso vai sendo esse fechar e abrir é que é o aprendizado da gente no périplo evolutivo. A espiral da evolução. Até a gente abrir totalmente... Perfeito. O que eu acho que é a espiral da evolução. A gente está aqui numa condição, muitos relacionamentos a gente já está bem. Eu penso assim.
Eu vou marcar mais forte. Nada como ter uma mediadora desenhista aqui. Obrigada, Rosa. Bom, vamos fazendo a outra pergunta, então. Na fatologia, página 7, última linha. Como realizar cosmoeticamente o fim da disputa por terras oriundas de herança? Isso aí eu não sei se a pessoa tem esse problema, mas o que eu vejo? Que o direito das sucessões é muito importante para a gente poder, é uma grande oportunidade da gente fazer as recomposições. Eu percebo isso numa família, eu tenho uma família muito numerosa, e toda vez que tem qualquer tipo de disputa, eu abro mão. Eu já fiz isso várias vezes, porque eu tenho isso mesmo antes de acessar as ideias da Conscienciologia. É como se eu já trouxesse isso de alguma forma. Olha, isso aqui não dá mais, ficar brigando para tomar a terra dos outros não dá mais. Então, a forma que eu vejo é abrir mão. Quando tiver com muito assédio em cima, com muita gente querendo a mesma coisa. A gente hoje fala em disputa de terras, mas a gente pensa no sentido da herança, né? Porque a gente hoje não tem mais nem como, a não ser esse pessoal que sai invadindo terra, a gente não tem mais isso. Mas é abrindo mão em favor dos outros. Porque se você está lúcido, a definição do verbete é muito clara. Ela fala que a compilação sistêmica de normas para a consciência lúcida, quanto para a direitologia. Então, tem que estar muito lúcido para poder conseguir fazer esse tipo de assistência sem falar assim, eu abri mão, mas eu me arrependi depois, porque o fulano se beneficiou daquilo. Então, isso não adianta. Você tem que estar lúcido que você está fazendo isso por um bem maior, por uma questão altruísta, porque você já pode fazer isso, que você não precisa mais daquilo. E tem que ter discernimento também, né? Porque às vezes o outro não pode receber aquilo que você quer dar, porque vai piorar a condição dele. Eu acho isso mais dramático para mim, é isso. Você tem que ter lucidez para saber o que você está fazendo e discernimento para saber se o outro pode, de fato, receber aquilo, se aquilo vai melhorar ele ou se vai piorar ele. Mas é que eu falei que a questão, quando isso acontece, a maior parte das vezes, hoje em dia, é através do direito das sucessões. Né? Então, você não tem muito como escolher, sair, né? Você não tem muita escolha. Está ali você e seu irmão. Tá brigando ali por causa de um negócio. Ou você abre mão, ou você vai continuar brigando e vai continuar com aquela interpretação. Não tem jeito. Né? Então, assim, tem coisas que já está delimitada pela própria estrutura do direito mesmo, da positivação do direito. Deixa eu só mostrar aqui o esquema aqui. O esquema é assim, ó. Abre, vai fechando o livre-arbítrio, aí chega o determinismo, aí você se torna cosmoético, vai abrindo. Depois você faz alguma ação anticosmoética, aquilo vai fechando. E é exatamente a lei de causa e efeito que vai regulando, né, toda essa vida da gente aí. E isso é o nosso aprendizado, né? Professora Marlene, Ciclologia, página 8, poderia explicar a quebra do ciclo vítima-algoz? Como funciona este ciclo? A quebra do ciclo vítima-algoz. Esse está em praticamente, sei lá, mais da metade dos verbetes da Conscienciologia, a gente já tem esse ciclo, né? Bom, eu não vejo como quebrar esse ciclo se não for através da recomposição. Né? Isso aí eu não vejo outra solução. Dentro da lei de causa e efeito, a pessoa errou no passado, contraiu ali algumas dívidas kármicas com determinadas pessoas, vem numa outra vida, tem de conviver, se não conseguir, vai passar para outra, e você só vai quebrar esse ciclo se você conseguir se recompor de uma forma cosmoética. Não é aquela coisa da religião, eu tenho que pagar meus pecados, eu tenho que ficar aqui com essa pessoa pro resto da vida. Não, é você passar pela compreensão de que algo no passado aconteceu e que você está tendo a oportunidade de fazer a recomposição neste momento. Então, para haver essa quebra, é passar por aquelas fases ali. Passou da interprisão, você está lúcido? Está na recomposição. Oba, estamos com tudo na mão. Vamos fazer a recomposição para depois a gente ter a libertação, é o próximo, depois da recomposição? É a libertação, né? E depois entrar na policarmalidade. Não é isso? Que aí você tem aquela pessoa que um dia foi sua vítima, ou seu algoz, numa condição
de amizade raríssima, ou de um parceiro de trabalho. É isso que muitas vezes a gente percebe aqui no nosso grupo. Às vezes a gente tem dificuldade de trabalho com determinada pessoa, mas a gente está lúcido que nós temos um trabalho em comum, que nós temos afinidades em comum, independentemente se tem dificuldade ou não, a gente está lúcido e estamos querendo fazer o melhor em prol do trabalho, da assistência. E com o tempo, eu penso, através dessa lucidez, essa assistência vai ficar qualificada. Isso vai chegar uma hora que tudo fica assim, leve. Não tem aquele negócio mais de vítima algoz, já ficou lá no passado. Aí a gente fala em amizade raríssima, fala em parceria evolutiva. É porque eu acho. Parabéns à vergatógrafa. Teoriologia, página 8. Aí tem uma coisa aqui, citada a teoria da Heuerbeck. Qual relação já vi, pode fazer entre a Heuerbeck, o campo do SCP-2 e o fortalecimento grupal para o exercício da generosidade? Aí manda as melhores energias para você. Obrigada. Bom, você pegou aí a teoria da... Sim, não, a Heuerbeck a teoria da Heuerbeck é a mudança para melhor de ambientes e comunidades intra e extrafísicas, é a higienização dos holopensenes, dos bolsões. Essa fase a gente vivencia agora, nesse momento evolutivo, nós estamos passando por essa fase. Segundo a Verpon, que é proposta pelo professor Valdo Vieira, essa teoria é patrocinada pelos serenões com a finalidade de melhorar o planeta, tanto as comunidades intra quanto extrafísicas. Como eu associo com SCP-2, eu tenho até aqui ao meu lado duas colegas que são especialistas em SCP-2, vou falar e vou pedir para a Patrícia falar, que ela é uma veterana, a Alane também é. Mas o que eu percebo nos meus, 8, 9 SCP-2 que eu fiz, é que tem uma assistência muito grande que acontece ali. Ainda que a gente não esteja, e dificilmente no nosso nível a gente consegue ter a lucidez do que acontece ali, a gente tem uma sensação íntima de que algo muito maior acontece ali naqueles 3 dias de curso. E que há uma limpeza, a gente percebe assim, eu pelo menos percebo muita sincronicidade de coisas que acontecem em outros países, coisas assim próximas ao trabalho, nas cidades que envolvem aqui a fronteira, a Trifron. Então eu percebo sempre um alinhamento dos cursos de SCP-2, dos campos, com uma limpeza, com uma higienização de determinados bolsões. Agora, como fazer? A última é a questão da generosidade que ela perguntou. Eu penso que se a gente está num curso de SCP-2, a maioria de nós... Exercício da generosidade. O exercício da generosidade quando a gente vai para um curso de SCP-2, isso fica até mais fácil, né? Porque ali tem são muitos amparadores que ajudam e a gente consegue ficar mais lúcida para poder entender essas questões, essas ideias mais avançadas. Porque a generosidade, às vezes a gente fala assim de uma forma banalizada, mas pela minha pesquisa e pelo que eu discuti aqui durante o círculo, a generosidade está bem à frente de muitos outros sentimentos. Por exemplo, a gratidão. A gratidão, você oferece algo para retribuir algo que alguém te fez. A generosidade não. A generosidade ela é mais pura. Você não está dando para pagar alguma coisa. Você está dando justamente porque você pode, que você está lúcido, porque você está numa condição de maior altruísmo e de maior lucidez que a média. Eu penso que a conquista é diária, é compilando aí as suas normas interconscienciais. Não sei se a Patrícia quer falar um pouquinho sobre o bolsão, sobre o curso do SCP-2? Não, você falou já muito bem, né, Marlene? Eu só queria lembrar que o SCP-2 foi desenhado sob inspiração da monja e os 2 objetivos básicos do curso eram esses. Ajudar a consciência a se auto-organizar para a autodispersidade e cada consciência se auto-organizando para a autodispersidade, junto com aquele bolsão, como você falou, que é formado no curso, ajuda muito na reurbanização intrafísica dos locais onde ele é realizado, né? Isso é uma evidência que a gente tem. Os CEAs, onde a gente consegue já realizar SCP-2, depois que começa o SCP-2, a região vira outra. Realmente faz para limpezas de reurbanização fantásticas.
E a questão da generosidade, como você colocou, né? Na hora que você realmente expande, porque o campo é para expandir a condição de intraconsciencialidade enquanto consciência, né? É uma condição de semiconsciencialidade que a gente vive ali, né? Na hora que aquilo expande, você vê que as coisas que a gente vive no dia a dia são muito mesquinhas, né? Face às potencialidades. Então, assim, isso inspira muita generosidade. A gente fica com vergonha, né, Patrícia? Falando sério. A pervetógrafa poderia aprofundar a questionologia na página 12? Sim. Você, leitor ou leitora, já compilou o Estatuto Pessoal de Generosidade? Em face da autoconscienciometrologia, as cláusulas componentes são mais condizentes com o direito ou com a paradireitologia? O que eu pensei aqui? Pelo menos no meu caso, como eu tenho uma estrutura do direito bastante forte, porque eu trabalho com isso, fico bastante tempo com colegas também da área do direito, faço voluntariado com os colegas da Juriscons, do CEAJUC, então a minha vida permeia uma grande parte do tempo dentro dessa ótica da direitologia. E eu quis aprofundar, lógico, eu quis extrapolar as normas e a questão da ética. Eu quis vivenciar, além disso, eu quis colocar para o meu código pessoal de generosidade normas que vão além do direito, que eu já acho que eu já cumpro bastante, porque, infelizmente, a gente conhece pessoas que não chegam nem ainda no direito, nem na ética. Então, do direito, como eu fico ali dentro e fico com muita convivência com muita gente, eu acabo sendo bastante certinha ali, às vezes até muito rigorosa dentro daquela coisa do direito. Então, eu quis extrapolar para compilar as minhas normas dentro do que eu estudei, para extrapolar e entrar na paradireitologia, que é bem superior. Você pode dar um exemplo do que você extrapolou assim do direito para paradireitologia? Para direito, a questão de herança, por exemplo. Questão de herança, eu receberia uma herança, minha avó morreu e agora saiu o inventário, eu abri mão, porque eu achei que, e não era porque tinha disputa, eu simplesmente quis dar o meu valor para pessoas que precisavam mais do que eu. Então, assim, eu quis sair mesmo do direito e eu acho que eu dei exemplo, porque depois outras pessoas também fizeram. E eu achei que, assim, eu tenho outros exemplos também, mas esse foi o mais, que eu acho que deu mais exemplo, que deu mais impacto. Aliás, nessa enumeração sua tem vários exemplos aqui, sim, né? Sim, tem muito exemplo, porque, assim, muitos desses eu já consigo. E muitos são do professor Valdo Vieira, que falou no círculo, e é lógico que a gente copia. Você acha que dentro dessa sua enumeração, o item B seria o mais paradireitológico ou tem paradireito em todos os itens? Evolutividade. Evolutividade essencialmente é paradireitológico, né? Sim. Qual que é a página? É a página 10. Página 10. Assim, quanto à doação para incentivar a consecução da proexis. Consciência terápica, pagar sessões consciências terápicas de outrem, eu já fiz isso também, isso é uma coisa que eu fiz para uma irmã, achei muito, que valeu muito a pena. Empreendimentos, financiar construção de instituição conscienciocêntrica ou laboratório conscienciológico. Parapedagógica, patrocinar cursos conscienciológicos. Programas, participar do programa Amigos da Enciclopédia. Olha, Rosa, eu lendo aqui, eu me lembro perfeitamente de como eu tive expansão para poder escrever esses itens. É que depende, é que às vezes, isso aqui para nós que está dentro desse Holopensene é o máximo. Mas para uma pessoa que está lá no interior, que não conseguiu nem chegar num colégio, então aquilo vai ser o máximo. Sabe? Então, eu acho que, assim, quando eu coloco lá em cima, né, nas cláusulas, que elas são dentro da interassistência paradireitológica, eu não elas, vejo, né? Que tem... Aí você vai para a zooconvivialidade, que às vezes a gente olha assim, é pequeno, né, um inseto,
colher com paciência as aranhas e milípedes dentro de casa isso é e colocá-las no jardim. Né? Isso eu não conseguia, porque eu morava numa cidade grande, nem tinha essas coisas dentro de casa. Mas quando eu cheguei aqui, quando mudei para Cognópolis, levei um susto, porque era muito bicho dentro de casa. E eu gastava um tempo imenso para poder ficar colhendo e tudo. E depois aqui dentro, convivendo, vendo o professor Valdo falando, a gente vai dando importância para aquilo. A gente vai vendo aquilo como um princípio consciencial de verdade, sabe? Que você não, se você matar, você vai se sentir culpado. É como se fosse assim. É ridículo às vezes a gente falar isso, dependendo do lugar. Não dá para falar isso, tá, gente? Não dá para falar, olha, eu estou com sentimento de culpa porque eu pisei num milípede ali. Vão achar que você está doidinha. Mas não é. É que assim, com o tempo a gente vai dando importância, a gente vai reconhecendo esses bichinhos, esses princípios conscienciais como o que eles são, que são princípios conscienciais. Uma outra coisa que eu tenho assim, é a questão dos pets. Eu não tinha, nunca tive, a não ser na infância. Eu cheguei aqui, aí eu me mudei aqui para Cognópolis, eu não quis comprar um pet com pedigree, eu preferia adotar. Eu adotei uma que jogaram lá no condomínio, estava toda doentinha e tudo. Então, eu tenho essas coisas assim de querer, já que, né, para você fazer uma assistência, vamos fazer para quem precisa mais, porque o pet requintado lá, com pedigree, vai ter um monte de gente que quer. Agora, aquele ali que foi jogado, não é todo mundo que está afim de cuidar e de educar. Então, eu acho que todos são importantes. Para nós, aqui no nosso métier, eu concordo com você, que esse da evoluciologia é... Não, mas eu concordo com você agora. Depois da sua explicação, eu concordo plenamente com você, que todos eles têm uma conotação paradireitológica bem intensa. Bom, então você já respondeu a questionologia, né? A verbetógrafa para a fatologia, página 8, segunda linha, poderia expandir a função de pacificador grupal do evoluciólogo? O que a gente conhece, né, através das verpons propostas aqui na enciclopédia, durante anos de mini tertúlia e de tertúlia, é que uma das funções do evoluciólogo é ser pacificador. Né? Ele junta o grupo para poder fazer as recomposições. Lá no curso intermissivo a gente passou por isso. Nos moldes de um consigo cobaia grupal, a gente se encontra naquele grupo ali e fala, olha, você fez aquilo. Ah, não, mas agora não quero mais fazer isso, a gente vai conviver bem. Então, ele é como se ele apresentasse o grupo num outro momento. A gente não precisa mais de brigar com aquelas pessoas que foram, já falei agora há pouco, a questão do vítima algoz ficou no passado. Eu acho que isso, depois do curso intermissivo, embora a gente tenha dificuldades no nosso dia a dia ainda, mas eu acho que com o nosso nível de informação e de lucidez, não dá para a gente ficar pensando mais nisso. E eu acho que quem proporcionou isso no extrafísico foi um evoluciólogo no curso intermissivo, e nós aqui no intrafísico, que tivemos o privilégio de ficar aqui na Cognópolis, de conviver com uma pessoa que eu considero que foi orientador evolutivo da maioria de nós. Também, o que ele mais fez foi ser pacificador de um grupo grande. Então, essa é uma das funções do evoluciólogo. Em tecnologia, página 8, última linha, como funciona a técnica da amparabilidade parajurídica? Essa técnica é uma verpon da professora Márcia Ram, paradireitóloga. Ela está por aí, gente? Não? É uma colega lá da Juriscons. Ela trabalhou anos, ela é uma advogada que trabalhou há mais de 15 anos com essa técnica lá onde ela morava. Ela fazia o trabalho dela de advocacia e ela fazia essa técnica. Lógico, ela não falava com os clientes dela, mas ela treinava assim, ela combinava com os amparadores de que iria fazer um trabalho diferenciado. E no que consiste? É um método teático. Eu vou ler a definição, porque a professora Márcia Ram, ela já escreveu tanto artigo quanto um verbete. O artigo dela vale muito a pena, que está muito bem explicado. É a técnica da amparabilidade parajurídica, é um método teático multidimensional aplicado às práticas jurídicas, objetivando favorecer a recomposição ou a reconciliação entre consciências em conflito, mediante a proposta de ações e reações amparadas, atendendo aos códigos da lei, da cosmoética e do paradireito. A professora Vânia também trabalha com essa técnica, né? Você quer falar sobre como é que é no seu escritório?
Infelizmente, ainda não consigo aplicar ela, né, dentro de todos os requisitos que a doutora Márcia instituiu. Mas eu acho que um dos diferenciais é justamente ir no foco do conflito, né? Primeiro o pessoal, para depois passar para o interpessoal. E temos aqui um exemplo de cliente que passou pela técnica, que é a Patrícia. Então, vou passar para ela, que eu acho que ela tem mais autoridade moral do que eu nesse momento. É interessante, eu já fui cliente em 2 causas da Márcia e ela aplicou essa técnica. Ela tem um questionário de 60 perguntas que ela faz com a gente, e isso vai fazendo a gente refletir se realmente todas as nossas posturas estão cosmoéticas, sabe? Assim, e ela leva em consideração tanto a nossa parte quanto a outra parte. Então, essa expansão, né, da maneira de ver a situação é muito interessante. Eu gostei muito. Mexe com o ciclo ritmo-algoz, né? Porque que percebe muito é que há assim um grande nível de recomposição durante esses atendimentos. Ela percebe, ela tem um bom nível de parapsiquismo, ela usa o parapsiquismo dela na hora do trabalho e depois ela consegue ver isso assim, ou através da TENEPS, ela consegue um bom resultado de recomposição grupo-kármica através dessa técnica. Agora, eu aconselho o pessoal a ver a tertúlia dela. Agora, ela não usa o vocabulário da Conscienciologia, porque ela aplica para qualquer cliente dela, né? Então, isso que é importante deixar aqui claro, né? Que não é só para os conscienciólogos, é para qualquer pessoa que queira ser... Mas ela pergunta, né, Vânia, se a pessoa aceita, não é isso? Ela pergunta. Ela inicia, né, fazendo perguntas se o cliente quer expandir a questão, né? E adentrar em alguns pontos mais específicos. E o cliente, ele vai dando o tom de como vão ser as perguntas, né? Para onde que vai se encaminhando. Então, não é nada agressivo, não é uma terapia, vamos dizer assim, tem um aceite lúcido do cliente na hora das abordagens. E é isso mesmo que a gente vê, né? Que há uma recomposição, uma retratação, às vezes íntima, e depois grupal. Interessante. Antagonismologia, página 9, segunda linha. Poderia fazer um cotejo entre antagonismo, avareza, generosidade e o voto de pobreza? Qual o limite para a generosidade? Eu não vejo, eu coloquei voto de pobreza aqui, não, né? Ela, a pessoa que está colocando. Ela que está perguntando. O antagonismo, a avareza, a generosidade, eu acho que está muito claro, né, gente? A avareza é a pessoa miserê, né? A generosidade é a conciliante, a pessoa altruísta, a pessoa que está lúcida, que fazendo doação. Não é que ela vai querer algo em troca, mas ela faz porque ela pode, porque ela quer ajudar, porque ela acha que vai melhorar a pessoa. Agora, eu não associei em nenhum momento aqui, no meu verbete, em nenhum momento eu pensei em voto de pobreza. Eu acho que isso não perpassa pelo Código Pessoal de Generosidade, não. Você só pode dar aquilo que você dispõe. Você não pode tirar uma coisa sua e para você ficar com falta e depois ficar... Aquilo que eu falei mais antes, no início. Para você depois se arrepender, aí você não deve dar nada para os outros. A generosidade vem muito depois, inclusive da gratidão. A gratidão é quando você quer retribuir algo, que já é uma coisa avançada, porque no nível que a gente vivencia hoje, a gente faz as coisas muitas vezes, nem um obrigado você recebe. Então, assim, você tem que estar lúcido que a generosidade está lá na frente. Não tem nada a ver com o voto de pobreza e nem com a questão de você passar por alguma dificuldade para poder fazer uma assistência. Lógico que tem coisa que você até pode abrir mão, que você tem, né, que você pode ficar bem sem aquilo. Mas voto de pobreza, em nenhum momento eu aventei essa hipótese aqui. Ao contrário, né? Aqui ao contrário. A gente fala do pé de meia. Pé de meia, porque senão você não tem liberdade para você fazer. Você vai ficar sempre preso a uma condição de sobrevivência mesmo. E o limite para a generosidade? Ela pergunta. Limite? Para a generosidade. O limite, ela perguntando, eu lembrei do dia do círculo, que ele fala que a CL, né, que o professor Valdo Feira falou que a consciência mais generosa é a consciência livre, que ajuda galáxias e planetas, vai muito além do que a gente pode
compreender nesse momento. Eu penso que o limite, cada um é que vai saber. É aquilo que você pode fazer sem que você se prejudique, sem que você vai se arrepender. Tipo, a questão da herança, eu vou abrir mão. Se você, em algum momento, tiver alguma dúvida que você vai sentir falta daquilo, que vai se arrepender, que vai cobrar do outro, então, na dúvida, se abstenha, não faça. O limite, eu acho que é personalíssimo. Eu sei o meu, a pessoa vai vivenciando, vai fazendo e vai vendo como pode ir crescendo, porque se a gente quer chegar numa condição, quer melhorar o nosso nível evolutivo, a gente vai ter que aprender na mesma, ir fazendo e aprendendo e vendo como fazer. Na masculinologia, página 9, última linha, poderia comentar sobre a inclusão do amparador extrafísicos serenos, quintos serenos samônicos? Sim, esse amparador, ele apareceu em dezembro de 2013. Quer dizer, apareceu, ele sempre estava por aí, mas ele foi, entre aspas, revelado em dezembro de 2013. E eu o percebi muito no ano passado, nesse fórum do Paradireito, que eu falei que eu tive a nítida informação que eu devia escrever sobre o assunto. O Quinto Serenos, ele apareceu, quando ele apareceu, ele veio segundo o professor Valdo Vieira, ele veio para falar sobre a nossa marasmologia dentro da escrita, que nós estávamos muito aquém do que já poderíamos, e ele queria ajudar muitos colegas aqui. Isso em 2013. Quando foi no ano passado, no Fórum do Paradireito, eu apresentei um artigo dentro do fórum, que era a hipótese de retrovida na Roma, no direito romano, e eu o percebi lá, na hora da minha apresentação. Um outro colega também percebeu, e depois, no outro dia, eu confirmei isso. O professor Valdo Vieira falou que o amparador do Fórum do Paradireito de 2014 foi os Serenos, e aquilo, assim, eu achei que foi uma generosidade muito grande dele, né? Um serenão ali ajudando a gente, ali dentro daquela nossa condição mínima, de uma tares mínima que a gente estava fazendo dentro de um fórum, uma apresentação. Bom, enfim, a gente não sabe o porquê, mas o fato é que eu senti uma tremenda gratidão de ele ter estado conosco lá, e eu achei que eu devia incluí-lo, porque eu achei que ele foi extremamente generoso com o grupo no ano passado, estando presente em vários eventos, que eu percebi, não fui só eu, outros colegas também. Então, eu quis fazer esse memo para os Serenos. As duas últimas teletertulianas te agradecem pelo verbete, tá? Obrigada. Você quer perguntar, Alane? Marlene, parabéns pelo tema. É uma coisa que a gente precisa no nosso dia a dia. E, nesse contexto, eu queria te perguntar como que a gente poderia fazer, que eu acho que é um gargalo para todo mundo, a questão da convivência com o Grupo Karma, né? Então, você coloca aqui deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, quinta linha, logo no início, a conviviabilidade multifamiliar. Dentro do tema do verbete, né? Como aplicar a generosidade nesse convívio com a família, ou multifamília. Você tem alguma técnica para falar para a gente? Olha, Lani, o que eu percebo, eu que venho de uma família grande também, bastante numerosa, é que eu acho que a gente, depois do nosso curso intermissivo, e nós não podemos abrir a boca para reclamar de nada, porque eu acho que a gente aqui, né, enquanto cognopolitas, enquanto a gente vive, sabe, praticamente num curso intermissivo. A verdade é essa. A verdade é que quando você viaja e depara com seus amigos que moram fora e que, tendo curso intermissivo ou não, sendo voluntários ou não, estão numa outra condição de vida totalmente diferente. Então, eu penso que qualquer um de nós, conscienciólogos, que já acessou as ideias, não tem como ficar reclamando de família. A gente sabe que está ali por um motivo específico, que a gente até pode não ter acessado exatamente o porquê. Mas nós já temos 1000 informações que estamos ali por um motivo. Ou como infiltrados, que a gente vai fazer assistência, ou porque estamos ainda na fase da recomposição, o mais provável, e que nós temos que conviver. Só que
os nossos familiares, a maioria não estão lúcidos para isso. E nós estamos. Então, a nossa responsabilidade é infinitamente superior à deles. Não adianta reclamar que o fulano fez aquilo comigo, fulano foi embora e nem despediu de mim, fulano não me convidou para ser madrinha. Então, assim, a gente escuta reclamação de tudo que é tipo. Eu já ouvi, inclusive dentro da minha própria família. Então, o que eu faço, Lani, é abrir mão. Assim, o que eu tento fazer quando eu viajo, e não só quando eu viajo, porque quando eu falo multifamiliar, eu estou aqui colocando não só a família nuclear, eu estou colocando as multifamílias de nossas retroexistências. Ou seja, hoje a gente já sabe, muitos de nós fomos pais, mães, filhos, primos, irmãos, a gente de alguma forma já conviveu no passado. Então, é tentar acolher, e é o que eu penso. Se tiver, quanto mais difícil for a convivência, mais você tem que se empenhar. Porque não tem jeito, nós já sabemos. Ou é agora, ou é num momento futuro. E se nós estamos lúcidos, a responsabilidade de abrir mão e de fazer algo a mais é nossa. Com certeza. Tenho mais uma pergunta aqui, deixa eu ver qual é. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta linha de baixo para cima, eu acho que isso é fácil para você. O ato de jamais fechar as portas. Também passa aí, né, a maior parte dessas coisas a gente pega na família e no trabalho, né, aqui na nossa convivência, do nosso voluntariado, no nosso dia a dia. O que eu penso? Se você fechar as portas, eu mesma tive agora, recentemente, uma situação que eu pensei em fechar as portas. Aí veio o amparador da TENEPS e falou, não pode. Não pode. Então, assim, para a gente que é tenepsista, então aumenta a responsabilidade, porque não adianta você querer cair fora, porque ele vem e te puxa para o outro lado e fala, escuta, não é por aí. Então, é manter a lucidez mesmo, que não dá para fechar as portas. Por quê? Porque se a pessoa fez algo que não te agradou, ou que foi grosseira, ou que puxou o seu tapete, enfim, te prejudicou financeiramente, se nós estamos lúcidos dentro dessa verpom que está sendo proposta, Código Pessoal de Generosidade, eu penso que é responsabilidade nossa de abrir mão e de tentar trazer para próximo, porque eu acho que se a gente mudar a pensenidade, foi isso que eu fiz. Eu mudei a pensenidade com relação à pessoa. Só de mudar a pensenidade, de não querer fechar as portas, não precisa de você fazer muito, já vai mudando tudo, entendeu? Basta você focar no PEN. Primeiro no PEN, depois nas energias, porque o amparador de TENEPS está ali para poder te puxar a orelha se você fizer alguma coisa assim de anticosmoética, porque é anticosmoética fechar a porta para alguém, principalmente próximo, e sendo tenepsista, e sendo tão lúcido que eu acho que nós somos, porque é muita bagagem de informação que a gente já tem, a gente não pode simplesmente falar que isso aqui é só teoria. Acho que não dá mais. Uma coisa que quando acontece uma tendência de ocorrer isso, né, de fechar as portas, uma coisa que me ajuda muito é me colocar a minha situação em por que eu entrei naquele conflito, por que eu estou prestes a fechar as portas para alguma pessoa, alguma situação, né? Porque às vezes você não percebe o seu papel ou a questão que você entrou naquele rosto. Pode ser por palavras, por pensenes, pelas energias. Exato. Entendeu? Então, eu penso assim, sempre você não pode se excusar do que está acontecendo naquela relação ali. Eu acho bem interessante pensar nisso. Para mim, funciona muito bem, que aí é aquela coisa que eu até estava comentando ontem, aumenta a minha intercompreensão. Né? Se tem um enrosco, qual é o meu papel nesse negócio todo? Né? Então, bem interessante. Eu tinha várias aqui para perguntar, já foi perguntado. A gente tem que ser breve, porque tem uma porção de perguntas aqui também. Eu vou pegar uma aqui, o seguinte, na parafatologia, a quinta linha, você fala do direito das consciências. Podia expandir isso? O direito das consciências é o paradireito. Porque a gente, quando dessoma, Arlindo, isso está até naquela entrevista do professor Valdo, quando ele começa a falar de paradireito, lá em 2005. A gente, quando dessoma, antes, nós só tínhamos o olhar para quem fica, né? Quem dessomou, morreu, acabou. Não era assim? Quem ficava com os direitos, ficava com
só pensava no espólio, no direito das sucessões, e quem morreu, morreu, acabou. Era assim que era visto dentro do direito. Então, a partir do paradireito, a gente começa a pensar no direito das consciências. Né? O que vai acontecer com aquela consciência que dessomou agora? Né? Eu já falei aqui algumas vezes da questão do direito das sucessões. Às vezes deixa um grande patrimônio, e aí as pessoas que ficam começam a brigar por causa daquele patrimônio. Isso se enrola, assim, às vezes até por 30 anos. Lá em Minas tem um caso que tem 30 anos, o cara era milionário, um banqueiro, e foi aparecendo filho em tudo que é lugar. Então, quer dizer, será que alguém chegou a pensar no direito da consciência? Ninguém pensou. Naquela consciência ali, ninguém. Dentro daquele contexto, ninguém pensou. Então, pela primeira vez, a gente está pensando, né, em paradireito, no direito das consciências. O que vai acontecer com ela? Né? Segundo o que foi colocado naquela entrevista, a consciência dessoma e vai partir para o balanço. Ela vai ver o que ela fez, o que ela errou, aonde ela vai poder se recompor. Ela vai seguir o caminho dela. No entanto, ninguém olhava isso, ninguém pensava nisso, ninguém pensa assim, olha, fulano dessomou, agora a gente pode quebrar o pau. É assim que acontece. Família geralmente é isso, quando deixa muito dinheiro. E ali fica anos, anos e anos. Ninguém pensa que a consciência precisa se libertar daquilo, precisa se liberar daquilo. Então, quando eu falo em direito das consciências, isso é o básico, tá? Isso aí, se a gente for estender, imagina que... Quando eu li, eu estava em dúvida se quis dizer o direito, a ciência do direito, ou é o direito dela fazer o direito dela seguir o caminho dela fazer a reciclagem dela fazer o curso intermissivo, se ela já tiver apta para aquilo, é de seguir o caminho e cortar os vínculos com essa vida que ela viveu o que deu, viveu o que pôde e deixou aqui o que pôde. E as pessoas não pensam assim. Muitas vezes uma mãe, quando perde um filho, o que acontece? Fica ali evocando anos e anos, chorando em cima daquela consciência. Às vezes a consciência vai, ressoma no próprio grupo e a mãe está ali ainda chorando e ela já está ali de novo no meio. Então, quer dizer, ninguém nunca pensou nisso. A consciência tem os seus direitos, ela tem o direito de... Se pensar na felicidade da consciência que está no extrafísico, na libertação, eu penso na libertação. A gente tem uma outra postura. Eu estou dizendo de cadeirinha aqui, né? Eu perdi um filho, foi isso que aconteceu. Só quando eu entendi que a postura minha ia ajudá-lo a continuar a vida dele, a ser mais, não digo feliz, mas pelo menos mais liberta, assim, aí eu comecei a mudar a minha vida aqui. Porque enquanto você não conhece, não sabe que tem o direito, né, da pessoa, da consciência do outro lado, você vive muito egóico aqui, né? Isso de, por exemplo, como uma consim de soma, dentro da socinha aí de familiares, eu andei falando aí, não é bom ficar triste, chorar, mas eu achei, eles vão achar maluquice, mas sabe que eles estão até entendendo. Não adianta a gente falar, falar, a pessoa tem que entender. Do que eu penso, é difícil falar que não é para ficar triste e não chorar, é muito difícil até para nós aqui, né, gente? Mas eu falo assim, é ficar evocando anos, passa os dias, passa os meses. Fica segurando coisas da pessoa, lembrancinhas da pessoa. Eu tinha tudo. É mais amplo, tinha lembrancinha, tinha roupinha, tinha não sei o quê. Tem mãe que fica a vida inteira chorando que o filho... nós temos um exemplo aqui, eu nem sabia dessa história, né? A professora Rosa contando que ela se libertou e libertou a consciência. Aí libertou, porque depois eu tive projeção mesmo com a pessoa, com o meu filho. Não sei se eu posso falar uma segunda. Pode. Eu não sei se já foi falado aí, na sexta linha, na página 6, Fatologia, sexta linha, é o rompimento das relações parentais. Isso aí não foi perguntado, não. Não. É isso que a gente não foi falado especificamente, mas assim, é lógico que o verbete é homeostático, mas a gente tem que colocar questões aqui dentro da fatologia que nos leva a pensar o que pode, onde a gente pode trabalhar com essa generosidade. Eu acho que o rompimento de relações parentais é um ato de extrema falta de generosidade. Apesar de que, igual eu falei agora há pouco com a professora Lânia, a gente está lúcido, nós fizemos um curso intermissivo, nós não nascemos nas nossas famílias assim, à toa, porque a gente escolheu, porque era uma necessidade para poder ajudar, ou para a gente ser ajudada. A gente não pode falar que a gente só está ajudando.
Então, eu acho que seria uma extrema falta de generosidade, assim, um rompimento. Está com uma coisa negativa. Eu pensei, negativa. Eu falei, será que ela exaltou esse rompimento? Não, é assim, é porque dentro da estrutura do verbete a gente coloca o verbete homeostático, mas a gente coloca umas assertivas que não são, né, que são nosográficas, justamente para a gente pensar aonde pode estar a nossa falta de generosidade, aonde a gente pode trabalhar com isso. O rompimento de relações parentais é muito comum. Isso é muito comum. As pessoas não aguentam conviver com as outras, e isso, para mim, é falta de generosidade mesmo, ainda mais no nosso nível que a gente conhece alguma coisa já de multidimensionalidade e de holobiografia. Só se for aquele caso assim, que pode haver caso, né? Com a consciência você sempre pode ter uma exceção, né? Sim, mas pode ter, mas não é um rompimento assim de animosidade, né? Ou seja, ainda que seja nessa vida, mas se você não conseguir conviver, lógico que você não pode ficar fazendo estupro evolutivo com a pessoa, mas eu acho que tentar ajudar ao máximo. Aí, talvez para ampliar o tema, eu cito aqui o verbete do Felipe Mansur, o recato evolutivo, no qual me parece que quando não há tanta, vamos dizer assim, possibilidade de uma convivência harmônica, há um recato, mostra-se com diplomacia, faz assistência até onde pode, mas é o chamado recato evolutivo. Eu li bastante sobre isso, sabe, Tiago? O que acontece? A gente pode pensar nisso sim, mas quando a consciência já está mais lá na frente, ela se distancia. Eu vi várias coisas. A consciência se distancia da outra de forma cosmoética, mas vai chegar um momento que vai ter sim que ter esse reencontro. Então, assim, se você tem condição, tem lucidez e dá conta de bancar um relacionamento sem você se assediar, eu acho válido você tentar, porque vai chegar um momento que você vai ter que fazer isso. A questão é a gente se autoconscientizar que é possível, né? É possível. Agora, se não der conta, paciência, fica para um momento futuro. Pode ser difícil, mas é possível, né? A gente pode não ter competência, mas é possível. É possível. O que eu li, sabe, eu li bastante coisa. Isso é que é importante a gente considerar. Rosa. Tá. Não, você, Sônia. Posso falar? Eu queria dar sequência, inclusive, nesse assunto que o Arlindo levantou, porque eu vejo que uma das medidas profiláticas bastante eficientes, inclusive já no exercício do direito das consciex, a gente já pode exercer o direito da consciex aqui, que seria deixando o testamento, né? Quando no testamento você já estabelece algumas regras, você evita questões discutidas em inventário, disputas entre herdeiros. Então, me parece que é uma sugestão, viu, Marlene, de incluir aqui entre as cláusulas o testamento como uma medida profilática para evitar a disputa do inventário. E eu acredito que a consciex que deixa o testamento, ela já está exercendo o direito, inclusive multidimensional, porque ela deixou lá estabelecido o que é para fazer e ela já tem a tranquilidade de que o que ela deixou para ser feito vai ser feito, né? Então, inclusive no aspecto vidual, que é aquele caso em que você possa ficar em coma e você já autoriza que os equipamentos possam ser desligados. Você já elimina assim uma enormidade de conflitos que possam ocorrer. Agora, ainda nesse tema da anticonflitividade, eu também gostaria de sugerir, Marlene, se você achar que é conveniente, acrescentar aí o prefixo auto-anticonflitividade. E por quê? Porque nesses 3 itens que você colocou aqui, ó, bem penhorado, imobiliários e judiciário e trânsito, me parece que se você quitar a dívida dos outros, você fazer pagamento de parcelas, se você levantar a penhora, você pode até resolver os seus autoconflitos, mas você pode gerar conflitos nos devedores, naqueles assistidos, na medida que nem sempre você quitar a dívida significa eliminar o conflito. Então, às vezes a pessoa precisa aprender a se organizar pagando as suas próprias contas, levantando o ônus sobre os seus bens. Em relação a esse ponto, eu assim me coloco contrário à sua posição.
Mas eu acho sim que você pode exercer seu livre-arbítrio de abrir mão das dívidas, né, dos créditos. O que acontece, Márcia? A gente já debateu, acho que você chegou atrasada, a gente já debateu sobre a questão do auto, que o título do verbete é código pessoal. Né? Quando fala pessoal, eu já elimino um auto, que eu acho que fica até redundante. Né? Código pessoal é intraconsciencial. A dívida é sim. Agora, isso aqui eu quis colocar justamente porque são exemplos que foram citados pelo professor Valdo Vieira no Círculo. Ele acha, eu sei que você está, eu entendi o que você falou, questão da auto-anticonflitividade, mas aqui é justamente o contrário. É que às vezes você pagando do outro, é que você vai conseguir fazer um trabalho de assistência maior. As nossas, gente, eu nem cheguei a aventar, que a nossa é nossa obrigação de pagar. Agora, isso aqui eu quis colocar do outro, porque o que foi debatido, é o que eu falei no início, é que esse tema ele foi compilado através do debate do Círculo Mental Somático, de número 74, que foi no dia 31 de agosto de 2013, que houve o debate aqui no CAEC, e essas questões praticamente foram todas exemplificadas por ele. Aqui é para pagar, fazer para o outro mesmo. Foi o único que eu participei. Eu me lembro disso, mas permanece a dúvida. Claro que eu não estou falando das nossas contas, essa a gente tem obrigação de pagar. Agora, você pagar a conta do outro... Sabe o que é? Que a anticonflitividade ela fica mais generalizada. Ela serve para anticonflitividade na inter-relação e na anticonflitividade da anticonflitividade. E como aqui tem exemplos para pagar para o outro, então, obviamente, para pagar para si, porque você está pagando para o outro, antes tem que pagar as próprias contas. Eu acho que fica mais abrangente nesse caso. Por isso. Eu também concordo com o que foi debatido. Eu vou preferir assim, Márcia, mas eu agradeço a sua colocação. Não, mas é importante discutir isso, né? E o testamento, eu gostaria que você olhasse com carinho, porque essa é uma prática minha e eu vejo que realmente deixar o testamento é eliminar conflito. Eu penso também que ajuda muito, principalmente mas não sei se seria da generosidade, né? Não sei se entra dentro do Código Pessoal de Generosidade. Eu também não sei se entra no Código Pessoal de Generosidade, porque eu acho que é mais uma extensão do ego da gente. Né? Que a gente quer dar para quem a gente quer. Perfeito. Entendeu? Eu acho que é isso. Agora, organiza? Eu acho que organiza. Organização, sim. Eu acho que organiza. Agora, pode ser generoso? Pode. Se você deixar um testamento, sei lá, por uma pessoa longínqua da família que você quer, mas não assim, eu penso isso, pode ser que eu esteja errada. O testamento não necessariamente pertence ao Código de Generosidade. Eu concordo. Não necessariamente. Não é um ato de generosidade. Às vezes você deixa para alguém que te interessa deixar por egoísmo. Fica extremamente infeliz com aquela doação que você fez. Então, assim, eu não vejo o testamento especificamente. Eu não vejo, não estou dizendo que agora que diminui conflito, eu tenho certeza que diminui, porque aí não tem o que falar, depois não tem que brigar, né? Acho que não tem que brigar. Elimina. Bom, não mas a questão é conflito ou generosidade, entendeu? Eu acho que o testamento... Desculpa interromper, pode falar, não, mas eu acho que ele é neutro. Pelo que vocês estão falando, me veio essa ideia. Porque ele pode realmente ajudar muito, mas pode gerar celeuma, briga entre as partes. Olha o microfone, por favor. Ele pode, assim, ó. Às vezes a família está querendo... às vezes a pessoa vai doar e prejudica alguém. Eu não sei como, do ponto de vista jurídico, eu não sei se pode levantar dúvida sobre o testamento. Eu não sei, pode? Não pode. Então, assim. Né? É respeitar a vontade do testador, ou seja, se eu estou deixando meu patrimônio já estabelecido para quem eu quero deixar sem prejudicar meus herdeiros... Mas essa foi uma nuance só que a gente debateu aqui, Márcia. Não acho que essa questão do testamento esteja isso dentro do Não, eu acho que tem várias coisas interessantes aí. Assim, é um direito da Consciex? Ela vai deixar escrito o que quer que faça depois que ela dessomar. Agora, é do Código de Generosidade? Eu penso que não. Eu também penso que não. Eu penso que não. Diminui a conflitividade? É possível que sim, embora não seja totalmente isento de que depois algum herdeiro dela, possível herdeiro, né, queira entrar impugnando lá o testamento. Pode dar até briga maior.
Em resumo, Márcia, eu penso que o testamento no Código Pessoal de Generosidade não seria assim eu penso que não seria uma cláusula. Não seria uma cláusula do Código Pessoal. Não seria uma cláusula pétrea. Eu não penso que seja, entendeu? Eu acho que está dentro. Eu tenho um testamento e eu acho que todo mundo deve fazer, mas eu não acho que ele cabe aqui dentro do que foi proposto, que é dentro do Código Pessoal de Generosidade. Isso que eu estou tentando falar. Bom, vamos lá então, gente. Tem você. Tá. A minha pergunta era mais ou menos nessa linha. Era para você comentar, se caso você já não tenha comentado, o item 3 da página 10. O judiciário, justamente essa questão que a Márcia trouxe. E também, se achou aí? E também, se puder trazer assim, alguns exemplos de como que você vê a generosidade no ambiente judiciário, ou como que... A generosidade no ambiente judiciário eu não costumo ver muito não, Rafael. Nem um pouco. Hoje é dia do advogado. Então... Mas tem aquele exemplo que o professor Valdo sempre fala. Você está lembrado daquele exemplo? Exato, que o juiz pagou, ele contou a história. Essa história ele já contou, eu acho que umas 30 vezes, só que eu ouvi. Que o juiz lá de pequenas causas estava com uma demanda e as partes estavam brigando muito, com muita conflitividade, muita belicosidade, inclusive ameaçando de morte, por causa de uma dívida de R$400. E a pessoa veio perguntar para o professor Valdo e ele falou o quê? Pague a dívida. Ele falou, como assim? Eu pagar a dívida e o direito? Como é que fica? Ele falou, o direito você manda para a holoteca. A vovozinha vai ver. Você manda para a vovozinha e você pensa no para-direito, isso sim. Bom, não sei se o juiz fez ou não, se pagou ou não, mas o fato é que ele insistiu até uma semana antes de viajar para São Paulo, ele sempre falou, na dúvida, se você tem o dinheiro, paga. Agora, isso está totalmente fora dentro do direito, isso está totalmente fora dentro do Poder Judiciário. Isso aí é uma questão intraconsciencial sua, de generosidade sua. Se você tem um amigo seu, ou uma pessoa, isso eu sei porque eu tenho colegas. Eu estou falando dessa questão do judiciário, a gente não vê generosidade, mas em Minas eu tive uma colega que pagou sim R$2.000, porque ela entrou na casa, viu criança com muita dificuldade, viu que a família estava com muita dificuldade, ia perder os bens, ela pegou R$2.000 e saldou a dívida. Não é intermissivista, não é consciencióloga, nunca ouviu falar de para-direito. Bom, mas é uma pessoa generosa, né? Não contou para o juiz o que fez, porque ela trabalha minha colega trabalha dentro do Poder Judiciário e quitou essa dívida. Então, assim, isso lá, ela contou para poucas pessoas, as pessoas ficaram com um olho desse tamanho, achando que ela estava, coitada, ficou doida. É assim que as pessoas veem. Então, eu estou falando de cláusulas e de regulamentação intraconsciencial. O Poder Judiciário aqui é só uma forma da gente entrar ali e tentar ajudar um amigo seu, uma pessoa, um cliente. Se você tem condição, você ajuda. Posso pegar uma carona aqui, só porque está dentro dessa questão. Eu queria que você esclarecesse melhor a exemplologia. A max cláusula do Código Pessoal de Generosidade, aplicação, assunção do pagamento de débito do jurisdicionado pelo próprio juiz, extrapolacionando as leis humanas. Sim, isso seria o sonho de consumo, né, da indicação que o professor Valdo deu para o juiz que veio perguntar. Só que eu não sei se ele pagou, se outros que vieram, porque não foi só um juiz que veio consultá-lo, né, nos últimos tempos. Juiz não, mas esse caso da colega é uma servidora, uma colega minha que pagou. Mas o ideal seria o juiz pagar, né, gente? Seria a extrapolação total, ele julgar e falar, escuta, olha, eu estou vendo aqui que isso aqui não tem nada a ver, para poder fazer essa mediação de forma justa, eu vou pagar. Mas isso eu nunca vi, não. Isso seria, estou colocando aqui numa forma idealizada e proposta, conforme o debate do círculo. E essa mega cláusula do Código Pessoal de Generosidade, que é aplicada à venda de imóvel, objetivando a publicação e doação de livro ou tratado interassistencial. Essa todo mundo sabe que nós temos exemplo, né, da pessoa que fez isso, então eu quis colocar. O primeiro também, o primeiro e o último são exemplos da mesma pessoa, e o segundo eu estou procura-se. Gente, vamos dar uma andada. Tem alguém? Ah, sim. Posso fazer? Não, faz a sua pergunta, depois a gente vai dar andamento aqui, tá? Marlene, boa depois tarde. Eu volto. Boa tarde. Parabéns pelo verbete.
Você poderia expandir um pouquinho dentro da fatologia, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, quando você coloca o pronto-socorro providencial dentro do seu código pessoal de generosidade, quando, não sei, na minha interpretação, quando se coloca pronto-socorro providencial, seria mais pontual, quando, na verdade, isso deveria ser sempre, né, dentro do... permeando-se o código pessoal de generosidade. Mas o pronto-socorro providencial, eu estou pensando no outro, né? Às vezes, R$300 para você não é nada, mas para o outro vai fazer uma diferença gigantesca. Se você tem a generosidade de abrir a carteira e pagar a conta, ou dar o dinheiro que a pessoa precisa naquele momento, é a questão do pronto-socorro providencial para a pessoa. Para você, o ideal, conforme eu já falei aqui, quando a gente for serenão, a gente vai poder ter a generosidade de doar tudo, né, gente? A gente vai chegar lá, mas eu acho que tem que começar aos poucos. Se a gente não começar a falar e a vivenciar, e a começar a ficar relutando as coisas porque está no direito, e aqui a gente fala de para-direito, não, mas aí a gente está acabando com o direito, aí fica muito difícil de começar mesmo a vivenciar. Eu acho que tem que ter o discernimento para saber quando, como, com quem, se não vai prejudicar o outro, se não vai causar um trabalho dentro do seu trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho dentro do Poder Judiciário. Eu, às vezes, faço algumas coisas, mas eu faço calada. Eu não vou ficar contando para o cosmos o que está sendo feito. Então, assim, tudo tem que ter a lucidez e o discernimento. Essa coisa de pagar para o outro também tem que ter muito discernimento. Exato. Porque tem pessoas que não, você não pode pagar. Porque vai incentivar, vai piorar a questão dela. Igual se a gente for pegar do lado negativo, a pessoa que pede na rua, você dá o dinheiro, a pessoa vai comprar bebida, não vai comprar comida. Não estou falando disso. Isso aqui, gente, isso aí não foi nem aventado. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de coisas que você já tem, já pode fazer pelo outro, com lucidez. Se vocês olharem definologia, eu penso que a definologia do verbete está muito boa, está muito clara. Ela fala o tempo todo em lucidez quanto à paradireitologia. É coisa muito avançada. Não é uma coisa assim, sabe? Eu me lembro perfeitamente quando houve o debate, que houve a questão de comparar com a gratidão. Está longe da gratidão, é muito acima da gratidão. Com certeza. Até para evitar a institucionalização da mendicância, né? É que perfeito, é um outro processo. Não, esse que não foi aventado, essa hipótese da mendicância, o voto de pobreza já foi falado aqui, não passou pela minha cabeça isso. Olá, Marlene. Parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Eu gostaria de perguntar na fatologia, quinta linha de baixo para cima, os artigos, parágrafos, incisos e alíneas paradireitológicas derrogando normas anacrônicas. Sim, normas anacrônicas são aquelas em desuso, né? A gente tem agora um debate que está sendo muito veiculado, a questão da menoridade do direito penal, que é uma norma anacrônica, né? O nosso Código Penal é de 1940. Naquela época não existiam os tipos de crimes, de gangues que existem hoje, então houve a necessidade de fazer essa revogação. Quando eu falo os artigos, parágrafos, os incisos e alíneas, é o seguinte, é que eu no meu caso, né, que trabalho com direito, eu convivo com muitas pessoas do direito, então a gente fica muito endireitada. A gente fica muito com uma pensanidade muito ortodoxa ali dentro. Só pode aquilo porque o direito está falando isso. E se a gente está falando de para-direito, tentando entender e tentando conseguir vivenciar, ainda que de forma mínima, lá bem pequenininha, a gente tem que fazer compilar as nossas normas pessoais, as nossas normas intraconscienciais. O que eu já posso? Nem vou pensar no outro, se o outro pode ou não. No outro que eu estou falando, assim, o meu colega pode isso ou não. Não, eu vou pensar no que eu posso. É pessoal. Quais são as alíneas que eu tenho, que eu já posso vivenciar, que eu já posso fazer, de acordo com o conhecimento que eu tenho do curso intermissivo e consolidado aqui no intrafísico, uma coisa que eu acho assim extremamente um privilégio
para a gente ter acessado isso. Eu acho que são pouquíssimas pessoas que conseguem compreender essa especialidade da paradireitologia. Não estou falando que eu compreendo, mas que estou tentando, e eu acho que tem um amparo de função para isso, para tentar pelo menos entender. E é para revogar essas normas anacrônicas que a gente já vem, por hipótese, eu já passei por algumas vidas dentro do direito, ainda estou dentro dessa vida, nessa vida, depois de curso intermissivo dentro do direito. Então, assim, eu tenho que começar a extrapolar essas normas anacrônicas, oleobiográficas. Eu tenho que começar a partir para uma coisa mais avançada. Verbete. Página 9, no Doxologia, poderia ampliar o paradoxo de eu assistir assistente generoso se eclipsar em favor do assistido? Eu achei muito interessante esse fato aí. Sim, Terezinha, às vezes a generosidade passa pela descensão cosmoética. Eclipsar é você se ocultar, você se diminuir, você se apagar, para fazer bem para o outro. Às vezes, para fazer uma assistência, você tem que fazer de conta que o outro está por cima. Você tem que ficar ali mais numa condição de infiltrado. Então, foi nisso que eu pensei. Quando eu estou falando nessa questão de generosidade, eu elenquei aqui vários tipos de doação, mas isso vai muito além. Isso vai assim, se você for pensar de forma profunda, a generosidade perpassa as 24 horas do seu dia. Começando ali, na hora que você levanta, igual eu falei, com os princípios conscienciais que você depara pela sua casa, e passa pela TENEPS, e passa pelos seus encontros, e é o dia todo. Então, às vezes, você não pode mostrar que você tem mais do que o outro, que você sabe mais do que o outro. Por quê? Porque senão você não vai conseguir fazer a assistência que você precisa. Então, esse momento é a hora de você se eclipsar, de você se ocultar, de você se apagar e fazer o outro se sentir bem. Mas você está lúcido para isso. Isso não vai te fazer mal. Isso não é TACOM. Entendeu? É por aí. Bem? Tá. Na síndromologia, na mesma página, queria ver sobre a questão da evitação da síndrome da ectopia afetiva em relação à generosidade que tu falaste. A síndrome da ectopia afetiva é a questão dos amores, dos interesses deslocados, né? Às vezes o nosso apego a coisas e a pessoas inibe a nossa generosidade. A gente até tem, às vezes, uma questão assim de ser doadora, mas a síndrome da ectopia afetiva, que é questão de apegos, de amores deslocados, isso pode te inibir. Então, eu falo na evitação, né? Evitação dos amores, a gente ter noção disso. Olhar para os nossos relacionamentos de uma forma mais cosmoética, sem muito apego, sem muita ectopia. Eu acho que eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, vou dar um adianto aqui nas perguntas dos teletertulianos, depois a gente volta, tá? Professora Marlene, Fatologia, página 7, final da 8ª linha. O ato evoluído de jamais cortar relações com qualquer pessoa e o ato de jamais fechar as portas. Em algumas tertúlias foi comentado a necessidade, às vezes, de se distanciar de pessoas e grupos para poder evoluir. Não seria um paradoxo? Poderia comentar, por gentileza? Sim, eu posso comentar, já falei, mas falamos de novo. Paradoxo, eu vou plagiar aí o nosso professor Valdo Vieira, tudo na evolução é paradoxal, não tem muito jeito, né? No nosso nível evolutivo, a gente tem que pensar nisso. Bom, o ato de fechar as portas para pessoas, né, para as pessoas do seu convívio, eu cheguei a falar antes, não sei se você estava online, eu penso que se nós fizemos... Essa pessoa é da Alemanha, então pode ser que tenha distância de conexão. Por hipótese, se nós passamos por um curso intermissivo, nós estamos lúcidos quanto ao nosso grupo, que a gente tem que atender, que a gente tem que conviver, que nós temos que recompor. Então, não dá para fechar as portas e simplesmente virar a cara e falar que vai partir para outra. Óbvio, você está falando que em algumas tertúlias já foi dito, nós mesmos aqui já dissemos mais cedo, que às vezes não há uma boa condição de convivência e o melhor é separar naquele momento. Mas o que acontece é que com a evolução, quanto mais você até pode se separar da pessoa, se separar cosmoeticamente, mas vai chegar um momento
na evolução que você vai ter que atender essa pessoa, ou ela vai ter que te atender. Na verdade, a gente não pode partir da premissa de que só nós estamos atendendo alguém. Não, nós estamos assistindo e estamos sendo assistidos o tempo todo, né? Então, se não der para fazer essa assistência nesse momento evolutivo, em algum momento vai ter que ser feito. Ainda que seja lá na sua fase de serenona, isso terá que ser feito um dia. Crescendologia, página 9, terceira linha. O crescendo dever de reparação, dever de deficiência. Poderia exemplificar? Bom, dever de reparação... Beneficência, não é deficiência, beneficência. Beneficência. Uhum. Bom, o dever de reparação, o crescendo, primeiro é aquilo, se você está na fase da recomposição, primeiro da interprisão, depois da recomposição, e está lúcido, conforme eu digo na definologia, você tem que reparar, você tem que se recompor. Partiu dali, se recompôs, está livre, você entra na beneficência, que é a benevolência, a generosidade, o bem-fazer. Você não está retribuindo nada, você está fazendo algo porque você já tem isso na sua intraconsciencialidade. No início, ali na reparação, você está fazendo porque precisa. Depois, não. Você vai fazer porque você está lúcido que pode melhorar a pessoa ou uma condição e vai fazer, mas não por retribuição, e sim por benevolência. Ela pede para você, no parágrafo cláusulas, na página 10, no item intelectualidade. Eu penso que ela não discriminou qual dos itens. Ah, tá. Intelectualidade. Quanto à doação para enriquecer os aportes intelectuais do assistido. Anuidade escolar. Pagar as despesas do colégio ou universidade. Eu debati mais cedo aqui com a professora Rosa, quando ela disse que a evolutividade, que é o item B, ela me perguntou se eu achava se era o mais paradireitológico. Eu ponderei com ela que, para o nosso nível, para o nosso grupo que gosta mais de estudar esse assunto, sim. Mas que, às vezes, uma anuidade escolar, um colégio ou a universidade de uma pessoa, um afilhado, um sobrinho, um filho de um vizinho, um filho de um colega de trabalho seu, vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque sem aquilo, de repente, a pessoa não vai nem conseguir chegar numa faculdade, não vai conseguir um trabalho decente. Então, eu penso que são aportes que a gente, que está dentro do Código Pessoal de Generosidade, que a gente pode ajudar. Igual eu falo aqui, a especialização, patrocinar cursos para formação profissional, pós-graduação ou mestrado, custear cursos de idiomas, fazer doações de livros. Eu não vejo onde está a dúvida. Assim, eu vejo que são aportes que a gente pode proporcionar e patrocinar para pessoas. Professora Marlene, Estrangeirismologia, página 7, primeira e segunda linhas. Poderia falar sobre a vivência full-time da interassistencialidade e o neomodus vivendi grupal? Sim, a vivência full-time da interassistencialidade é o nosso sonho de consumo enquanto paradireitólogo, né? A gente não consegue ainda, mas conforme eu falei, se a gente tem aí um compilamento de normas intraconscienciais, normas pessoais para a gente fazer assistência dentro de um viés, a gente vai conseguindo fazer na medida do possível, né? Full-time é lá na frente. Eu penso que os serenões, as consciências livres conseguem. Mas se a gente não começa a pensar grande e a fazer um pouquinho de cada vez, a gente não vai chegar nunca lá. Ela quer o neomodus vivendi grupal, é o que eu falei mais cedo. A gente está lúcido para a questão do curso intermissivo e para os grupos que a gente ressoma. Não dá para a gente ficar com a mesma postura do passado. Não me agradou, não me fez bem, tchau, viro as costas, fecho a porta e parto para outra. Não. A gente está lúcido, nós vamos tentar compreender ao máximo as pessoas que estão à nossa volta, vamos perdoar e vamos recompor, reconciliar, nos libertar. E aí chega a generosidade. A gente vai ter amizades raríssimas a partir dessas vivências, a gente vai ter colegas, parceiros evolutivos, não só aqui no intrafísico, como no extrafísico, porque às vezes a gente raciocina muito como uma única vida. Não, eu estou fazendo muito pouco, o meu voluntariado é muito pequeno, e a gente não pensa assim, que a gente já teve miríades de vidas e vamos ter ainda. E que a gente vai conquistar, a gente já tem muita coisa, penso eu, mas a gente vai conquistar ao longo da evolução a cada vida.
E a cada vida é um pouquinho mesmo. Não dá para você atender todas as pessoas e adquirir todos os trafores e atributos numa única vida. Pensenologia, página 7, quarta linha. Comente, por favor, a respeito do holopensene e da interassistencialidade paradireitológica. É o verbete. Tá, né? Bom, aí a interassistencialidade paradireitológica é tudo que a gente falou aqui, é você interiorizar, intraconsciencializar, você imprimir no seu holossoma que é possível a gente compreender esse tipo de interassistência, que ela extrapola a questão do direito. Eu coloco muito e friso muito isso, por quê? Porque eu volto a falar, porque eu sou do direito, vivo dentro de um ambiente assim, e isso me ajuda, reforça. Quando eu penso em paradireito, eu saio um pouquinho daquelas normas e passo a extrapolar na minha consciencialidade, na minha intraconsciencialidade, a questão do paradireito. Eu começo a enxergar de outra forma tudo que a gente lê e vê, e todas as nossas interrelações vão se modificando a partir dessa nossa percepção, dessa nossa lucidez. Fatologia, página 7, segunda linha. Poderia discorrer sobre a autoabnegação cosmoética através da doação? Sim, aqui essa autoabnegação cosmoética tem até um verbete, né, na enciclopédia da Conscienciologia. E é a questão da doação, mas é o autossacrifício lúcido. É aquilo que você vai fazer de forma totalmente lúcida, com discernimento. Voltando na questão que a professora Rosa questionou algumas vezes, aliás, ponderou junto comigo, nem sempre podemos dar para o outro tudo que ele quer. Não, você até pode fazer um autossacrifício pessoal, dependendo do tipo de assistência, mas você tem que estar lúcido que você está fazendo de forma altruísta, você vai ajudar, você jamais vai prejudicar uma pessoa com a sua autoabnegação, com a sua renúncia, com a sua doação. Você tem que pensar em altruísmo. Em Fatologia, página 7, oitava linha, gostaria que citasse alguma experiência pessoal relacionada ao ato de apagar os vestígios do passado. Aqui vem o exemplo que eu já até falei, né, que eu já acessei em algumas dinâmicas e cursos que, de alguma forma, eu participei de disputas de terra no passado. Então, o que eu fiz nessa vida? Eu abri mão da minha herança. A hora que veio terra para mim, eu doei para quem precisava mais. Então, assim, é uma coisa que eu estava lúcida, que eu ajudei, porque as pessoas, isso não me fez diferença nenhuma. As pessoas que receberam ficaram extremamente felizes. Eu dei exemplo para o grupo todo, que também tem outras pessoas que poderiam fazer até mais do que eu e não fazem nada. Então, isso para mim é apagar vestígio do passado. Pode até não ser com essas pessoas que eu doei, mas de alguma forma eu me reconciliei com as consciências que estavam ali. Olha, vê lá, hein? Você já fez isso no passado, vai renovar, vai fazer de novo? Então... Em Parafatologia, página 8, quinta linha, poderia aprofundar a neutralização dos assediadores com a interassistencialidade? Você acabou de dar um exemplo, né? Mas assim, a gente pode falar um pouquinho mais. O que acontece? Às vezes, o assediador pega a pessoa que está próxima de você, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você convive de forma estreita, e coloca ali na boca daquela pessoa, ou no holossoma daquela pessoa, as piores energias para tentar puxar o seu tapete. E eu falo em algum momento aqui em candidatura à desperticidade, eu penso que através desse movimento de trabalho, de interassistência paradireitológica, a gente é testado o tempo inteiro. Se você estiver lúcido, você tem condição de bancar esse desassédio, esse assédio que às vezes está bem próximo. É a pessoa que você ama mesmo, que está ali e que está fazendo algo para você se desestruturar. Mas se você estiver lúcido e der aquele abraço energético na pessoa, abraço energético que eu estou falando, não só com as energias, mas focado no PEN. Esse verbete eu coloco em algum lugar também, que é o PEN. É a pensenização, é o holopensene focado no PEN o tempo todo. É a questão da lucidez o tempo todo. Você está de assim, olhos e para-olhos abertos o tempo inteiro. E na hora que chegar esse tipo de vivência,
você fazer o desassédio, você dar o seu exemplo. A melhor forma de você fazer o desassédio é você dar o seu exemplo. Positivo, claro. Boa tarde a todos, né? Marlene, parabéns pelo verbete e pela coragem e determinação que é própria de sua pessoa. É sua amiga Rose de Belo Horizonte. Sabe quem é? Sei, lógico. Um beijo para ela. Peço para falar sobre a generosidade dos componentes do Colégio Invisível da Paradireitologia, na Fatologia, página 8, sexta linha. Bom, eu falo aqui na questão do laboratório, né? Na construção do laboratório do Paradireito. Eu até tenho que fazer um parêntese. Eu coloquei esse item aqui, mas eu preciso me reconciliar com alguns colegas que também contribuíram para a doação desse laboratório. Então, não foi só o Colégio Invisível, foi tipo assim, 80% dos componentes do Colégio Invisível da Paradireitologia que contribuíram para fazer a construção do laboratório, que eu epicentrei junto com o professor Rafael, e nós conseguimos construir esse laboratório em 2013, com as doações do grupo, e nós doamos esse laboratório para o CAEC. Embora já tivéssemos pretensões de constituir uma instituição conscienciocêntrica de paradireito, ainda não tínhamos em 2013, nós doamos para o CAEC, porque achávamos que seria mais utilizado, porque as pessoas vêm para o CAEC para fazer os laboratórios, o laboratório estava dentro do campus, então nós doamos o laboratório. Eu acho isso assim, não éramos nem éramos apenas componentes de um colégio invisível, éramos pesquisadores e conseguimos fazer uma construção física de um laboratório, de uma especialidade super avançada e doar para uma outra instituição. E hoje a nossa instituição já existe, a Juriscons, e nós fazemos uso e temos que pagar para o CAEC para fazer uso. Eu acho isso uma extrema generosidade. Eu sinto muito estar puxando a sardinha, mas, gente, eu acho já o máximo. E eu peço desculpa para os colegas que me ajudaram aí nesse empreendimento, que não são do colégio, tipo uns 20% de pessoas, essa aqui é uma, que não são do colégio, mas que ajudaram. Mas, assim, 80% era do grupo do Colégio Invisível da Paradireitologia. Professora Marlene, Paradoxologia, página 9, primeira linha, gostaria que relatasse o paradoxo da simplificação da complexidade. A gente falou muito aqui das questões das recomposições grupocármicas, questões familiares, questões dentro do Poder Judiciário. Tudo isso é muito complexo. Se você for olhar as questões direitológicas, assim, às vezes você pega um processo, está lá 30 volumes. Igual tem em Minas, eu falei no inventário, tem processo lá que assim, fica um armário só para aquele processo. Então, são coisas muito complexas, mas que a gente pode simplificar. Quando você coloca o viés do paradireito, você consegue abstrair essa complexificação toda, aquele nível de conflitividade imenso, as pessoas quase se matando por causa de centímetros de terra, eu falo assim, centímetros para poder, porque são coisas, às vezes são picuinhas que vai fazendo que o processo leva anos e anos. Então são coisas complexas que, se as pessoas tivessem um conhecimento e uma aplicação mínima do paradireito, aquilo se tornaria simples. Tudo seria simples. Basta ter lucidez e fazer a aplicação. Professora Marlene, Fatologia, página 8, segunda linha. Poderia ampliar a fiança policármica? A fiança policármica? Uhum. Bom, a fiança é um instituto do direito civil, onde a pessoa, quando o credor paga, a pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Na fiança policármica, eu fiz aí um trocadilho, aliás, acho que já tem na enciclopédia. Se você ajuda a saldar a dívida do componente do seu grupo karma, você tem uma chance de acessar a policarmalidade. Por quê? Porque você está ajudando uma pessoa. É aquilo que eu falei, a gente não pode pensar numa única vida. Nós tivemos muitas vidas e vamos ter muitas outras. A gente vai conseguir conquistar os nossos atributos e os nossos amigos evolutivos a cada vida. Se a gente está lúcido, por que não começar a ajudar mais as pessoas agora, para você ter uma equipinha forte, para quando você estiver na intermissão, ter uma equipex forte. É assim que a gente vai conseguir fazer amigos verdadeiros. É ajudando, não tem outro jeito.
Professora Marlene, polinomiologia, página 9, terceira linha. Poderia comentar o polinômio autoabnegação, autossacrifício, concessão, renúncia cosmoética? Aí a pessoa continua, obrigada, exclamação. De nada. Aí ela coloca um ditado aqui. Aquele que só quando lhe pedem... Não, aquele que só dá quando lhe pedem, esperou tempo demasiado para dar. Gostei. Bom, o polinômio, todos esses aqui são títulos de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, escritos pelo professor Valdo Vieira. Então, a pessoa, se quiser aprofundar, pode, mas é aquilo que eu já falei. Autoabnegação, autossacrifício, renúncia cosmoética, tudo embasado na lucidez, tudo embasado no altruísmo, em querer fazer o bem e jamais pensarmos em voto de pobreza, em dar o que o outro não pode receber. Então, é sempre lembrar que eu falo em lucidez para a direitológica. Aí a gente tem que extrapolar até os nossos conhecimentos do intrafísico, né? Porque para falar de paradireito, a gente tem que ter parapsiquismo, no mínimo um pouco de parapsiquismo, para poder saber o que está fazendo. Então, é utilizar, mas eu aconselho a colega a ler esses verbetes que estão na enciclopédia, que são extremamente esclarecedores. Bom, não sei se o som está ok. Dá para ouvir bem? Dá. Bom, na página 11, lá tem proexologia. Dentro da proexologia tem 8 cláusulas do Código Pessoal de Generosidade. A primeira delas, você coloca conscienciometria, o ser com cobaia voluntária. Provavelmente você deve ter passado por essa experiência. Dentro da consciência cobaia voluntária, qual foi a maior generosidade que você vivenciou? Deixa eu só, Eliel, explicar o porquê que eu coloquei esse item aqui. Esse item eu copiei ipsis literis da proposta do professor Valdo Vieira no círculo, porque foi questionado, olha, esse item aqui está um pouco fora, e na verdade, assim, aquelas coisas que ele coloca a gente não entende muito bem, mas assim, eu copiei ipsis literis. Ele considerava esses 8 itens atos, condutas de extrema generosidade e que não podia faltar dentro de um código pessoal do intermissivista lúcido. Tá? Eu passei sim pelo Consincobá, eu fiz o curso Recim durante 2 anos e 8 meses, éramos 22, no final ficamos só 6, eu fui uma das 6, e eu passei 13 vezes pelo Consincobaia. Você perguntou qual foi o meu ato de generosidade maior? O que você viu na vivência? Que eu vivenciei foi a questão de expor mesmo, né, gente? Porque expor o seu micro-universo ali num grupo, e principalmente para as consciex, porque quem vai no Consincobaia sabe perfeitamente que as consciências são mínimas, o que tem ali era um palco extrafísico gigantesco, e então a exposição do micro-universo consciencial num ambiente daquele é querer muito fazer a reconciliação com as consciex, porque ali não adianta você querer fugir dos seus trafares, porque os colegas veem e as consciex também inspiram os seus colegas a perguntarem. Então não adianta querer fugir. Então é isso, é a predisposição para se reconciliar com o grupo, tanto intrafísico quanto extrafísico. Tá, e aí eu teria uma segunda, que está na página 12, que é questionologia, a segunda pergunta, que tem uma relação com essa daí. Eu já respondi, Eliel, mas vamos lá. Em face da autoconscienciometria, as cláusulas componentes são mais condizentes com o direito ou com a paradireitologia? Eu expliquei, já falei aqui algumas vezes, que pelo fato de eu trabalhar com direito e vivenciar com os colegas, a maior parte dos meus amigos são do direito, eu quis extrapolar as minhas cláusulas para o paradireito. Então, para isso, a gente tem que fazer a autoconscienciometria. Não dá para você sair de um viés seu intrafísico e passar para um outro sem um mapeamento autoconscienciométrico. E foi isso que eu fiz lá. Eu peguei as minhas folhas, as minhas 13 folhas de Consincobaia e mais as minhas anotações de 2 anos e 8 meses para poder saber o que eu precisava. Porque eu acho que uma das coisas que a gente pode, né, usufruir ali da conscienciometria é justamente saber o que você tem de bom de trafor, que você pode usar esse trafor e combater aquele trafar.
E então foi com base nisso que eu fiz as minhas cláusulas, sabendo dos meus trafares conquistados, assim, a consciência dos meus trafares foram conquistados lá na CURSES. Boa tarde. Bom, primeiro eu quero esclarecer que eu estava de teletertuliana em casa, e aí parou a transmissão. E eu não sei se essa pergunta já foi feita ou não, mas eu vou fazer. Pode fazer. Que é assim, é o Crescendo Doação, Perdão, Libertação e Amizade Raríssima. Eu gostaria que você aprofundasse isso um pouco, porque eu estou estudando esse tema da amizade raríssima, queria saber qual é a sua opinião, como que funciona esse crescendo, como funcionou isso para você. É na página 9, Crescendologia. Tá. Terceira linha. De cima para baixo. Tá, doação, perdão, libertação, amizade raríssima. Isso. Tudo que eu falei aqui nesse verbete, Márcia, principalmente esse crescendo, tá? Esse crescendo tá dentro do que foi debatido aqui no círculo, no Código Pessoal de Generosidade, no dia 31 de agosto de 2013. A maior generosidade é o perdão. Essa foi a pensata do dia. Então, quer dizer, não adianta a gente querer ser generoso se a gente não perdoa alguém ou alguma situação que nos aconteceu. E partindo da premissa que a gente fez curso intermissivo, que a gente está aqui, que a gente está lúcido, que a gente convive com várias pessoas de todos os tipos, pessoas que às vezes realmente fica difícil porque a pessoa pensa muito diferente de você, você ainda gosta de ter razão por causa dos nossos, né, a nossa questão com o direito, a gente ainda tem esse traço. E eu penso que não tem como você doar, perdoar, libertar sem ter generosidade. Agora, a amizade raríssima é lá na frente. Eu não penso assim, quando você fala qual que é a sua experiência, eu penso que isso vai ser nas próximas vidas. A gente vai trabalhando junto, vai se recompondo, se reconciliando, vamos fazer, a gente está aí fazendo uma instituição nova, pretendemos levar avante um trabalho, e lá na frente a gente vai rememorar isso, ou seja, em futuras intermissões ou futuras vidas intrafísicas, a gente vai conseguir rememorar os nossos verdadeiros parceiros evolutivos, quem foi que me ajudou, olha, aqueles R$400 fez uma diferença, não valia nada para a pessoa, mas para mim fez uma diferença. Então, assim, tudo isso vai chegar um momento que a gente vai ter lucidez e isso a gente vai consolidando através da evolução. Não penso que eu, nessa vida, já acessei, a não ser, né, a questão de nosso orientador evolutivo, mas aí é a amizade raríssima de todo mundo, não acho que conta. Não penso que eu acessei ainda, porque eu penso que a gente está construindo. E a gente vai chegar na questão da amizade raríssima ainda lá na frente. Seria uma consequência, então... Uma consequência dos nossos trabalhos. Do perdão, dessa libertação. Da doação. Porque eu penso que o nosso trabalho, assim, principalmente dentro do voluntariado, não só no voluntariado, na nossa família, no nosso grupo social, no nosso voluntariado, a gente está fazendo... A gente está numa fase ainda, penso eu, de recomposição, mas a gente está construindo uma coisa muito positiva. A gente está construindo laços verdadeiros, que um dia a gente vai poder reconhecer. Porque eu acho que hoje as coisas estão tão atribuladas ainda, é tanto trabalho, as pessoas estão com tanta correria, com tanta demanda para poder fazer assistência, sem saber muito como está sendo feita, que a gente vai ter essa lucidez num momento futuro, na intermissão ou em próximas vidas, quando a gente já tiver isso bastante consolidado. A amizade raríssima eu penso que é para o futuro. Obrigada, Marlene. Antes de tudo, eu queria te parabenizar. Acho extremamente oportuno esse verbete nesse momento atual, assim, porque a gente está visando a expansão da conscienciologia para a teática dos conscienciólogos. E a gente vê assim que o verbete está recheado de citações do professor Valdo, as inspirações aqui são muitas. Mas eu queria que você comentasse com a gente o que ele falou nesse círculo mental somático. Eu acho que foi nessa ocasião que ele falou que um exemplo de generosidade do incógnito foi não ter não ter dito para ele que ele tinha virado CL para não criar cotovelão. Sim, está aqui, ó. Também,
É uma omissão superavitária, né? Então, a omissão superavitária é um ato de generosidade. É um negócio de eclipsar. O assistente generoso se eclipsa perante o assistido, né? Ele fez a descensão cosmoética, ele passou para um nível muito superior, que é o nível de consciência livre, e não contou para um dos melhores amigos evolutivos, assim, amizade raríssima que era ele, porque naquele momento ele não ia ficar bem. Ele contou agorinha, né, 2 anos atrás, que ele já estava maduro, que ele já está ele mais próximo da intermissão, ele já estava dando tchauzinho aí aos poucos para a gente. Então, assim, aquilo não ia dar cotovelão, mas não deu. Ele ficou, todo mundo sabe, ficou meses e meses em euforia aqui, expandindo todo o conhecimento para a gente, mas naquele momento que ele se tornou CL, não ia fazer bem. Ele se eclipsou em favor do assistido, que no caso era um amigo raríssimo. Essa era mais uma pergunta aqui do Tertuliano, então, do paradoxo, né, do assistente generoso, de eclipsar em favor do assistido. Você já respondeu. E para encerrar, só temos meio minuto aqui, falar sobre a frase enfática, que é a última frase pergunta. Enfática? Vamos lá, daqui. O Código Pessoal de Generosidade, embasado e constituído com normas multidimensionais de alta abnegação cosmoética e doação, é marco evolutivo do intermissivista para direitólogo. Eu penso que, no meu caso específico, é um marco. Embora o Código Pessoal de Generosidade seja uma cláusula do Código Pessoal de Cosmoética, ou seja, o Código Pessoal de Cosmoética é maior, ele é mais abrangente do que o Código Pessoal de Generosidade. Mas para quem está querendo fazer uma assistência dentro do viés da paradireitologia, é um marco evolutivo, porque eu penso que é um marco de lucidez. Eu coloco bem na definição que é a questão da lucidez quanto à assistência paradireitológica. Parabéns pelo verbete, pela defesa do verbete, pelo exemplarismo. A gente aguarda os próximos verbetes seus, né? A gente agradece a presença de todos vocês, a participação com perguntas, as energias, a participação de todos os teletertulianos, e também avisamos, né, que todos os dias a gente tem tertúlia de 12h30 a 2h30 da tarde, e a gente aguarda vocês, tertulianos e teletertulianos, para, junto com o verbetógrafo do dia, movimentarem aqui os nossos debates, tá certo? Então, a gente agora passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 30 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. O Tiago com o curso História do Parapsiquismo, a Adélio com ECP2 em São Paulo, a Márcia com o curso Auto Reconciliação Parapsíquica, a Flávia com 40 manobras energéticas e a Cristina com Sincobaia voluntária. Boa tarde a todos. Convidamos você a participar do curso História do Parapsiquismo, que se realizará no próximo final de semana, dia 15 e 16 de agosto. O curso é de autoria do professor João Ricardo Schneider, pessoa com alta erudição perante o parapsiquismo, escrevendo obra bem grande do assunto. E uma questão que a gente elabora aqui é a seguinte: você já pensou como a compreensão do emprego parapsíquico em suas retrovidas pode melhorar a sua performance parapsíquica na atualidade? Pessoal, o curso se realizará no sábado e domingo, das 8h30 às 18 horas. Tá? E qualquer contato, entre em contato pela CIP, pelo telefone 45 2102 1421. Repetindo, 2102 1421. E o curso é sem pré-requisito. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de anunciar o ECP2 que nós vamos ter agora em setembro, em São Roque, São Paulo. É interessante reforçar que o ECP2 é um curso que reurbaniza toda a região, o estado, né? E ele confirma e ratifica aquelas energias que nós colocamos quando trabalhamos no ECP1. Então, convidamos a todos o ECP2 em setembro, dias 11, 12 e 13 de setembro, em São Roque, São Paulo. Para maiores informações, www.ipc.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Pessoal,
Estamos em plena semana da Paradireitologia, então eu gostaria de convidar a todos, os teletertulianos e os tertulianos, para pensar o Paradireito. E um dos eventos que nós teremos aqui nessa semana será um evento transmitido por EAD. É um curso da professora Malo, ele se chama Autorreconciliação Parapsíquica, e tem relação com a identificação do temperamento, daquilo que nós carregamos há muito tempo em nossas vidas, e como a gente pode se reconciliar com os erros decorrentes do uso desse temperamento. O curso será na quinta-feira, dia 13 de agosto, às 8h30, no auditório do CAEC. E reitero que será transmitido online. As informações quanto às inscrições podem ser obtidas diretamente aqui na secretaria do CAEC. Obrigada a todos. Boa tarde, pessoal. Estou aqui pela CIP para divulgar o curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso ele é essencialmente prático, são 3 dias de trabalho intenso com as energias. A próxima turma vai ser agora no final do mês, dias 28 a 30 de agosto. Um curso sem pré-requisito e com vagas limitadas. Para mais informações, entre em contato no telefone 45 2102 1421. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Também, uma das atividades que nós vamos oferecer aqui durante a 3ª semana da Paradireitologia é o curso com Cobaia Voluntária, uma parceria da Juriscons com a Conscius. Nessa atividade, nós estaremos tendo como Cobaia Voluntária a doutora Vanderlei Terezinha Kubiak, uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que generosamente vai estar à nossa disposição para apresentar a sua holobiografia, para que nós possamos estudá-la, né, como um caso, um estudo de caso, e nós vamos fazer uma análise da personalidade da doutora Vanderlei sob o ponto de vista da conscienciometrologia e da paradireitologia. Então, essa atividade vai acontecer amanhã, quarta-feira, a partir das 15 horas, aqui no CAEC. E para mais informações e inscrições, contacte o CAEC. Lembrando que essa atividade é feita em parceria com a Conscius, então os conscienciômetras que vão estar facilitando a dinâmica são professores da Conscius. Obrigada. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Submissão Cosmoética, especialidade Holomaturologia, e a verbetógrafa Valesca Ferreira. Muito obrigado e boa tarde a todos.